Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã, no decorrer desse dia, alcance a tua vida e abençoe a tua família por completo. É muita alegria nessa manhã podermos nos levantar, vermos o brilho do sol, fazermos planos para sair de casa e termos a alegria de podermos convidar a Deus para estar ao nosso lado. Queremos, nesse momento, entregar nas mãos do Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades e tendo a certeza que o nosso Deus é poderoso para suprir tudo aquilo que nós precisamos. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 12, onde a Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Provérbios capítulo 3, o verso 12. O Deus de amor nos ama ao ponto de permitir que nós passemos por momentos difíceis para entendermos que Ele é soberano sobre a nossa vida. E não podemos correr para nenhum outro braço a não ser o braço do Onipotente. Nessa manhã, eu e você, nós precisamos entender uma verdade. Não precisamos passar por momentos difíceis para corrermos para os braços do nosso Pai. Nós podemos correr para o braço dos nossos pais em momento de paz, em momento de alegria. Façamos isso hoje. Passamos nesse momento. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 15, o versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu monte? O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã fala fortemente ao coração de todo aquele que deseja fortemente um dia morar com o Senhor por toda a eternidade. E a maior aspiração que um ser humano pode ter é viver com Deus na Nova Jerusalém. Mas para que isso se torne uma realidade, é necessário viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Não quero falar para você que a salvação é pelas obras, mas é resultado de amar fortemente ao nosso Deus. Quando nós o amamos com todas as nossas forças, nós buscamos a cada dia viver de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus tem valor para nós. As verdades que estão contidas na Bíblia, nós buscamos praticar todas. Nós queremos a cada dia, cada vez mais, nos assemelharmos à pessoa de Jesus Cristo. Os padrões que irão moldar a nossa vida não são os padrões morais que encontramos nessa terra. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós buscamos sempre os padrões de Deus para que eles possam reger a nossa trajetória. Depois do Salmo 23, possivelmente o Salmo 15 seja o salmo mais apreciado pelas pessoas. É o salmo do cidadão que um dia herdará a vida eterna em Jesus Cristo. É o salmo que todo cidadão do céu precisa recitar enquanto está nessa terra para viver com o Senhor por toda a eternidade. O Salmo 15 começa a nos apresentar o Senhor como sendo o nosso anfitrião. É aquele que irá abrir as portas da Nova Jerusalém para que nós possamos morar dentro dela. E é o próprio salmista Davi que começa a responder quem é aquele que o Senhor quer que ele more dentro da sua cidade. Aquele de coração puro, aquele obediente, aquele filho sincero, aquele que lhe ama com todas as suas forças. Dentro do versículo 1 nós encontramos a declaração do rei Davi, quem habitará? Traz uma ideia daqueles que um dia estarão morando com o Senhor. Será uma morada temporária ou será uma morada permanente? Dentro do próprio versículo há uma compreensão. Aqueles que irão morar permanentemente com o Senhor serão aqueles que estarão de acordo com a vontade de Deus, Criador de todas as coisas, aqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas dessa terra. As 10 características que nós encontramos aqui nesse capítulo das pessoas que um dia viverão com Deus eternamente são as 10 características que nós encontramos na lei de Deus, nos 10 mandamentos, com ênfase nos 6 últimos mandamentos da lei de Deus. O verdadeiro cristão apresentado pelo rei Davi é aquele que usa a sua língua de forma ordenada com o céu, é aquele que busca seguir as orientações de Deus, e aquele que está disposto a ser pautado pela palavra do Senhor, é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Os candidatos que herdarão a vida eterna, segundo o capítulo 15 do livro de Salmo, são aqueles que não difamam o seu próximo, são aqueles que não caluniam o seu semelhante, são aqueles que desenvolvem relacionamento sólido com pessoas mesmo que não sejam da sua própria família. Uma pessoa que almeja receber a salvação, segundo o salmista Davi, é aquele que não levanta injúria contra o seu semelhante, busca todo e qualquer momento ser íntegro com as suas palavras.
As palavras de fato revelam o que está dentro do nosso coração e revela a quem nós servimos. Quando nós nos deparamos com pessoas que falam qualquer coisa, é prova que esse ainda não entregou o seu coração completamente ao Senhor. Aqueles que são novos convertidos em Jesus Cristo, a primeira demonstração de verdadeira conversão se dá nas declarações das suas palavras. O cristão que está se preparando para se encontrar com o Senhor na Nova Jerusalém, ele não faz distinção de classes. Ele ama todas as classes, ele ama aquele que foi mais bem afortunado nessa terra, mas ele também ama aquele que não teve tanta oportunidade na vida, que é considerado como sendo um mendigo ou pobre, porque o olhar de Deus também não faz distinção de classe. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todas as pessoas. Mesmo que alguém faça um acordo e depois de ter feito o acordo, ele descobre que esse acordo lhe fará mal, ele mantém a sua palavra, porque ele é um homem de palavra. Mesmo tendo prejuízo no seu negócio, ele manterá a sua palavra, porque ele irá honrar a quem ele está servindo. Deus era completamente contra aqueles que cobravam juros dos seus semelhantes. Cobrar juros naquela época só era possível se fosse uma pessoa estrangeira, mas cobrar juros para as pessoas que eram da sua mesma linhagem, do povo do Senhor, isso não era permitido para ninguém. Algumas pessoas que vivem nessa terra, elas podem viver em função dessa terra, podem viver tão obcecadas por dinheiros, por viver o materialismo, que elas se esquecerão por completo a razão pela qual elas foram chamadas para viver nesse mundo. Era por isso que Deus constantemente redirecionava os seus filhos a entenderem, embora estivessem nessa terra, mas elas jamais deveriam se esquecer que o ideal de cada uma delas era viver na eternidade com o Senhor, na Nova Jerusalém. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 15 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: o plano de Deus, através de Jesus Cristo, é trazer libertação a todo pecador. O desejo de Deus é que todo pecador viva livre nessa terra, tenha a oportunidade de tomar as suas decisões, de amar a Deus e viver as suas verdades. O plano do Senhor é resgatar cada filho que vive nesse mundo e almeja um dia estar com Ele por toda a eternidade. É por isso que o capítulo 15 do livro de Salmos foi construído com o intuito de orientar todo aquele que deseja um dia herdar a vida eterna, que é um cidadão da Nova Jerusalém. Essas pessoas precisam compreender que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas, mas precisam também viver uma vida em harmonia com as verdades do Senhor. Se nós colocarmos a nossa vida de acordo com essas verdades, alcançaremos a salvação em Jesus Cristo. Aquele que vive de acordo com o ideal de Deus viverá um dia com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, a abrir o coração, colocar-se nas mãos de Deus e permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nesta manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, o desejo do nosso coração é estar com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.